Olá, turma. Esse é um vídeo da aula de regência do curso de Licenciatura em Matemática, da componente curricular Estágio Supervisionado 2. O professor orientador, professora Tereza Kelly, e o professor Alexandre Lopo. O discente sou eu, José Gomes, que vos falo. No vídeo de hoje, vamos fazer a resolução do exercício da página 91 do livro A Conquista da Matemática. Então, o livro diz o seguinte: responda as questões do caderno. Temos aqui a primeira questão, que pede o seguinte: observe a frase e escreva na forma de uma equação. Então, vamos lá. O quadrado de um número aumentado do triplo desse número é igual ao próprio número mais 35. Agora escreva na forma reduzida a equação do segundo grau que se pode formar com os dados da frase. Então, vamos começar equacionando aqui o nosso problema, né? Então, ele tem um número, que é o quadrado. Esse número vai ser a nossa incógnita x, então vai ser x ao quadrado. Então, o quadrado de um número aumentado mais o triplo, então quer dizer mais 3x, que é esse número que a gente não conhece. Esse número é igual ao próprio número mais 35. Ele é igual a x mais 35. Conseguimos coletar os dados, né? Temos aqui o quadrado do número mais o triplo desse número, né? Aumentado mais o triplo desse número, que é igual ao próprio número, que é o x, a nossa incógnita, mais 35. Então, podemos equacionar, transformar essa equação na forma reduzida. De que forma? Deixar ela da forma mais enxuta, né? Que é o modelo da nossa equação de segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Certo? Para isso, pegamos os termos que estão à direita e passamos, né, para o outro lado da equação, mudando o sinal. Então, vamos lá. Vai ficar, reorganizando, x quadrado mais 3x. O x que estava aqui no segundo membro vai passar para o primeiro mudando o sinal, então vai ficar menos x, menos 35, pois o 35 está no segundo membro com sinal positivo, ele vai passar com sinal negativo. Tudo isso aqui igual a zero. Ainda podemos operar o 3x com o x, com o menos x, para a gente poder fazer a redução dos termos. E temos aqui x ao quadrado mais 2x menos 35 igual a zero. Pronto. Essa equação está na forma reduzida, que é aquela forma que a gente já fez bem, que era ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Agora, o exercício 2 dessa mesma página 91 pede o seguinte: escreva na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero as seguintes equações do segundo grau. Tá? Ele já está dizendo aqui que é a equação do segundo grau e está pedindo para a gente escrever na forma reduzida. Então, a gente precisa operar os termos para deixar nesta forma reduzida aqui. Então, pegamos a letra A. A letra A será x ao quadrado menos 7 igual a x mais 5. Pegamos os termos aqui do segundo, pegamos os termos aqui do segundo membro da equação e passamos para o primeiro membro, mudando o sinal. Então, vai ficar x, já vou passar reorganizando, x ao quadrado menos x menos 5 menos 7. Tudo isso aqui igual a zero. A nossa equação, para estar na forma reduzida, vamos deixar
um coeficiente, né, de cada letrinha dessa daqui. Então, a gente vai reduzir os termos semelhantes, operar aqui, ó. Então, vamos lá. X ao quadrado menos x. Isso aqui vai ficar menos 12, igual a zero. Pronto. Temos aí a nossa equação na forma reduzida. Então, vamos para a letra B. A letra B será x ao quadrado mais 11x igual a 16x menos 6. Como já é visto, né, lembrado, a gente vai fazer o seguinte, é passar tudo que tem nesse lado para o outro lado da nossa equação, mudando o sinal. Então, vamos lá, vai ficar x mais 11, x ao quadrado mais 11x, igual menos 16x mais 6x, que a gente vai mudar o sinal, igual a zero. Operando os termos semelhantes, para deixar a equação mais enxuta, na forma reduzida. Então, vamos fazer o seguinte, x ao quadrado, 16 menos 11, 16x menos 11x dá 5x. Preserva o sinal do maior, que é o 16, mais 6, igual a zero. Pronto. Encontramos aí a forma reduzida da nossa equação, da letra B. A letra C é o seguinte, será x mais 1 ao quadrado, letra C, menos 2 mais 3 ao quadrado, igual a zero. O que é que a gente pode fazer aqui, nesse caso? Para tornar essa equação uma equação reduzida, né, na forma reduzida, fazemos da seguinte forma. A princípio, vamos operar os termos da equação. Temos aqui, ó, dois termos aqui do nosso polinômio elevado ao quadrado. Então, vamos resolver isso aqui. Como vimos lá em polinômio, né, será o quadrado do primeiro, depois o quadrado do segundo, e duas vezes a multiplicação do primeiro pelo segundo, nesse polinômio aqui, tá? Então, vai ficar x ao quadrado, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar mais 2x, né? X vezes 1 é x, vezes 2, né? Vai dar 2x. E o quadrado do segundo membro, que vai ficar 1, pois 1 ao quadrado é o mesmo 1. Menos. Operando este daqui também, vai ficar duas vezes o quadrado do primeiro, então 2x. Então, 2x vezes 2x é igual a 4x quadrado. Duas vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes 3 dá 6, né? Então vai ser 6x. Duas vezes 6x dá 12. Então dá mais 12x. E o quadrado do segundo. O quadrado do segundo vai dar 9. Ó, só recapitulando, é duas vezes o quadrado, só recapitulando, é o quadrado do primeiro, o quadrado do segundo está aqui, e duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, está tudo aqui, certo? Isso é um trinômio quadrado perfeito. A gente viu na nossa aula de polinômio, fatoração de polinômio. Pronto. Com essa equação, podemos operar os termos semelhantes. Então, o que podemos fazer? Esse sinal de menos aqui, ele altera o sinal de tudo dentro do parênteses, tá? O menos, quando ele está aqui, é como se estivesse o 1 multiplicando aqui, ó. Então, menos 1, né, vezes menos 1, ele muda o sinal de tudo que está dentro do parênteses. Então, vamos organizar. X ao quadrado mais 2x mais 1
Menos, agora vai mudar, ó, o menos. Menos 1 vezes 4x ao quadrado vai ficar menos 4x ao quadrado. Aqui também é menos 1 vezes menos 12, ou menos 1 vezes 12x, vai ficar menos 12x. Menos 1 vezes 9, vai ficar menos 9, igual a zero. Podemos operar ainda da seguinte forma. Então, vamos operar o x quadrado com o 4x quadrado, o 2x com o menos 12x, e o 1 com menos 9. Então, vamos lá para ver como fica a nossa equação. Menos 4x mais x quadrado fica menos 3x quadrado. Né? Sinais diferentes, subtrai, preserva o sinal do maior. 12x, né, menos 2x vai ficar menos 10x. E o 9 menos 1 vai ficar menos 8. Tudo isso igual a zero. A nossa equação já está aí na forma reduzida, com os termos A, B e C. Vamos fazer, então, a letra D, que também segue a mesma ideia da letra C. Né? Então, eu vou fazer a divisão aqui, e aí vamos fazer a nossa equação. Podemos operar a letra D da seguinte forma. Vamos fazer primeiro as operações aqui do trinômio quadrado perfeito que se apresenta, né, no nosso primeiro termo da equação. No segundo, nos apresenta aqui uma multiplicação. Tudo isso igual a 104. Então, vamos fazer primeiro o trinômio quadrado perfeito. Ele está aqui na sua forma fatorada. Vamos escrever, né, deduzir essa fatoração, escrever na forma de um produto. Então, vamos lá. O método prático é o primeiro termo é multiplicado por ele mesmo, o segundo multiplicado por ele mesmo, e existe também duas vezes o primeiro pelo segundo termo. Então, vamos lá. X vezes ele mesmo é x ao quadrado. Duas vezes o primeiro pelo segundo vai ser x vezes menos 10 é 10x. Vezes 2 vai dar 20x. E agora, o segundo termo por ele mesmo. Então, vai ficar mais 100. Certo? Operemos aqui, é o trinômio quadrado perfeito. No segundo termo aqui da nossa expressão algébrica, temos aqui, né, da nossa equação, temos aqui, ó, uma multiplicação. Ele já está escrito na forma fatorada. Vamos multiplicar, né, para deduzir os componentes aqui. Então, x vezes x, vamos fazer a distributiva. X vezes x vai ser x quadrado. X vezes 17 mais 17x. Tudo isso igual a 104. O que podemos fazer aqui? Operar os termos. Deixa eu fazer esse 104. O que podemos fazer aqui? Operar os termos para que reduzimos essa equação e transformar ela na equação reduzida. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, a gente pode fazer o seguinte. Operar os termos semelhantes. Quem são os semelhantes? X com x ao quadrado. O nosso 20x com 17x. E o 100 com 104. Então, vamos fazer isso. X mais x quadrado vai ficar 2x quadrado. Menos 20 mais 17, sinais diferentes, subtrai, prevalece o sinal do maior. Isso aqui vai ser igual a 3x. O 104 vai passar para o primeiro lado da equação, né? Para a esquerda, com o sinal negativo. Então, vai ser menos 104 mais 100. Sinais diferentes, prevalece o sinal do maior e subtrai. Então, vai ficar igual a 4. Tudo isso aqui igual a zero.
Pronto, está aí a nossa equação reduzida. Bem, continuando, vamos para o segundo, letra E. Então, o segundo letra E, a gente pode resolver da seguinte forma. Pegamos aqui a letra E e temos x ao quadrado menos 1/3 igual a 1/6 vezes x quadrado. De que forma podemos eliminar esse denominador aqui? A gente pode eliminar multiplicando os dois lados da equação por um número em comum entre eles, né? Como temos aqui o 3 e o 6, né, um múltiplo comum pode ser o 6. Tá? Então, a gente faz o seguinte, multiplica os dois lados por 6, visando eliminar esse 6 aqui da fração e esse 3 aqui da fração, para facilitar o nosso cálculo. Toda a equação, o princípio aditivo, o que nós fizermos de um lado, temos que fazer do outro. Então vamos multiplicar aqui, ó, por 6. E esse lado também, né, vamos multiplicar por 6. Vou colocar o 6 aqui. Pronto. Então vamos lá. 6 vezes x quadrado vai ser 6x quadrado. E aí vem a questão. 6 vezes 1/3, olha lá, 6 vezes 1, 6. Dividido por 3 dá 3. Ó, já eliminando uma fração. Isso aqui vai ficar igual 6 vezes 1/6, né? 6 vezes 1. Aqui, ó, 6 vezes 1 vai dar 6. Dividido por 6 dá 1. 1 vezes x quadrado é o próprio x quadrado. Agora, podemos operar a nossa equação para transformar na forma, para deixar ela na forma reduzida, né? Passamos esse x para o outro lado da nossa equação, mudando o sinal. Então, temos 6x ao quadrado menos x ao quadrado menos 3. Isso aqui é igual a zero. Podemos ainda reduzir os termos semelhantes. Então, vamos lá. 6x menos x ao quadrado vai dar 5x quadrado menos 3 igual a zero. Pronto. Temos aqui a nossa equação já na forma reduzida. Vamos fazer a letra F agora. F vai ser x ao quadrado sobre 4 mais 1 sobre 10 igual a x ao quadrado sobre 5 mais x sobre 2. Pronto. O que podemos fazer para eliminar essas frações? Podemos achar um multiplicador aí que seja divisível por esses denominadores, né? Que tenha esses denominadores em comum. A gente pode fazer isso encontrando um termo, né? Ó, se nós pegarmos aqui, uma dica é sempre usar alguns, né, que a gente pode fazer. Se pegarmos o 10, uma dica aqui, ó, o 10, ele consegue ser dividido por 5, pelo 2, mas não pelo 4. Então, podemos aumentar. O 15 só divide o 10 e o 5. Então, vamos para 20, né? 20 é melhor. O 20 a gente consegue dividir o 20 por 4, consegue dividir por 10, consegue dividir por 5 e consegue dividir por 2. Então, o 20 é um bom candidato. Então, de que forma nós podemos fazer isso aqui? Multiplica o primeiro e o segundo lado da equação por 20. E aí a gente consegue reduzir as frações. Então, vamos lá. Pegou o 20, ó, pôs aqui,
multiplicando este lado aqui da equação. Depois o 20 aqui também, multiplicando todo esse lado aqui da equação. Fazemos a distributiva aqui, ó. Do lado de cá também. Então vamos. 20 vezes x ao quadrado, 20x². 20 dividido por 4 vai dar 5, então fica 5x². Olha lá que fácil. Mais, observar o sinal, 20 vezes 1/10, então vai ficar 20 vezes 1, 20 dividido por 10, 2. Isso é igual, ó, já eliminamos as frações do primeiro meio. Pegamos o 20 aqui, ó, 20 vezes x² é 20x². Dividido por 5, 20 dividido por 5 dá 4. Então dá 4x². 20 vezes x dá 20x. 20x dividido por 2 dá 20x dividido por 2 dá 10. Pronto. Reduzimos aí as frações. E agora, o que podemos fazer? A gente pode passar, né, todos os termos deste lado da equação para o outro lado, mudando o sinal. Então, vamos. Colocamos aqui, ó, 5x², menos 4, né, já vamos passar organizando, mais 2, que está aqui, menos 10, tá lá, o 10 do outro lado, a gente passa para cá mudando o sinal, menos 10x, mais 2, que é o termo que sobrou aqui, igual a 0. Para fazer, né, com que a equação fique na sua forma reduzida, operamos ainda o termo semelhante. Quais são os termos semelhantes? 5x² menos 4x². Isso aqui dá x² menos 10x mais 2. Pronto. Deixamos aqui a nossa equação na forma reduzida. Vamos à nossa próxima equação, que é o g é o seguinte. G é x mais 6 é igual a 4x sobre x menos 2. O porquê que tem esse sinal aqui, tá? Dizendo que x deve ser diferente de 2. Por quê? Se pegarmos o 2 e colocarmos aqui, no lugar do x, 2 menos 2 dá 0. Um número não pode ser dividido por 0, isso aqui é uma indeterminação matemática. Então, não podemos ter 0 no denominador. Então, vamos fazer o seguinte. É só para, na hora de aplicar o resultado, esse x não pode ser 2. Tudo bem. Isso aqui, né, a gente não vai usar essa questão agora, mas vamos operar isso aqui de forma a tornar uma equação de segundo grau na forma reduzida. G é igual a x mais 6 igual a 4x menos 2, certo? O que podemos fazer aqui? Eu vou apagar esse G aqui só para a gente poder ter espaço. A gente vai eliminar a fração. De que forma? A gente pode pegar essa fração aqui, ó, multiplicar dos dois lados. Então, ó, peguei essa fração aqui, x menos 2. E aí eu multiplico deste lado e multiplico também desse. Pronto. O que a gente faz aqui, ó, multiplicar esse com esse e esse com esse. Depois este com esse e este com esse. Vamos lá? X vezes x dá x². X vezes 6, 6x. Menos 2x, menos 2 vezes x, menos 2 vezes x vai dar menos 2x. Menos 2
vezes 6 menos 12. Tudo isso igual. Agora vamos para o lado de cá. A gente pega qualquer coisa, multiplica por um número e divide esse mesmo número por essa mesma coisa, vai ficar o mesmo número, né? Então, a gente pode cortar aqui, ó. Multiplica esse com 4x, depois divide por esse aqui. Então, como é a mesma coisa, multiplicação vai ficar o mesmo 4x. Pronto. Eliminamos aqui a nossa fração. O que fizemos de um lado da equação, fizemos do outro, e eliminamos assim a nossa fração. O que podemos fazer agora? Agora é reorganizar e operar os termos semelhantes. Então, vamos. X ao quadrado de mesmo grau. Podemos dizer assim, os termos semelhantes de mesmo grau. Mais 6x menos 2x menos 4x menos 12. Tudo isso igual a zero. Os termos de mesmo grau, a gente pode operar esse termo e fazer da seguinte forma. Vai ficar x ao quadrado. Olha lá. Isso aqui é um mais 6. Mais 6x menos 2x vai ficar 4x. 4x menos 4x fica zero. Então não precisa colocar. Sobra somente o menos 12. Igual a zero. Pronto. Está aí a nossa equação na forma reduzida. Ainda aqui vamos fazer h. h também é da mesma forma. Ó, o x deve ser diferente de menos 3 e de mais 3. Por quê? Mais 3 e menos 3, a gente vai zerar o denominador. Não podemos ter zero no denominador. Então, o que faremos aqui? Ó, para eliminar a fração, vamos fazer a mesma coisa. 2x sobre x menos 3. Isso aqui é igual a x mais 1 sobre x mais 3. Certo? Então, como podemos eliminar a fração? Ora, basta escolhermos um denominador para começar e multiplicar ele nos dois lados da equação. Então, escolhemos aqui, ó, o x mais 3, multiplicamos ele por x mais 3. Pronto. Então, vai ficar também desse lado, x mais 3. Então, x vezes 2x vai dar 2x quadrado. 3 vezes 2x dá mais 6x. Tudo isso aqui sobre esse denominador aqui, x menos 3. É igual. Agora pegamos esse aqui, ó, x mais 1 vezes x mais 3 dividido por x mais 3. Ora, são operações contrárias. A multiplicação com a divisão. Então, a gente pode eliminar já esse denominador. Ó, o que fazemos aqui? Agora, a gente pode pegar essa equação aqui e multiplicar por esse denominador. Então, fazemos da seguinte forma. Pegamos esse denominador, x menos 3, multiplicamos aqui dos dois lados da nossa equação para eliminar esse denominador. Então, temos x ao quadrado mais 6x, tudo isso dividido, né, sobre, tudo isso sobre menos 3x, 3. X menos 3. Tudo isso sobre x menos 3. Igual x mais 1. Como multiplicamos o x menos 3 lá, também multiplicamos o x menos 3 aqui deste lado da equação. Pronto. Vou colocar o parêntese aqui para o efeito, né, do nosso cálculo. Então fica aqui x vezes 3 vezes
essa expressão aqui, dividido por x menos 3, podemos cortar, né? E aí, eliminamos essa fração. Então, ó, 2x² mais 6x igual, pronto. Aqui, nós teremos que fazer a distributiva. Ó, então, fica x vezes x vai dar x². X vezes menos 3 dá menos 3x. 1 vezes x dá x. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Pronto. Agora, só reorganizamos a nossa equação e trazemos ela para a forma reduzida. Trazemos o x ao quadrado para o outro lado e ele vem com a forma negativa, mais 6x. 3x vai para o outro lado com mais 3x. E o x vai para o outro lado negativo. O 3 vai para o outro lado mudando o sinal, também vai ficar mais 3, tudo isso igual a zero. Operamos aqui os termos semelhantes, então vamos ter que 2x² menos x² vai ficar x². Mais, agora vamos lá. 6x mais 3x vai ficar 9x, menos x vai dar 8x. Preserva o sinal do maior. O mais 3 não tem aqui com quem operar. Pronto. E está aí a nossa equação na forma reduzida, na letra H. Vamos à terceira. A terceira diz o seguinte: a medida de um lado de um quadrado é expressa por 3x menos 1. A medida do lado do quadrado é expressa por 3x a menos 1. Então, vamos colocar aqui, nosso terceiro. A medida do lado é expressa por 3x a menos 1, lado de um quadrado. E a área desse quadrado é igual a 64 metros quadrados. Qual é a equação de segundo grau escrita na forma reduzida que se pode obter com esses dados? Bem, a medida de lado ao quadrado, a medida do lado de um quadrado é 3x a menos 1. E a sua área quadrada é 64. Veja bem, este lado aqui é um quadrado. Este lado da nossa equação é um número elevado ao quadrado. E isso aqui é um lado de um quadrado. Se um quadrado tem lados iguais e um lado dele mede 3x menos 1, este lado deve ser elevado ao quadrado para que o lado do nosso quadrado, deixa eu desenhar ele aqui, não está bem um quadrado, que esse lado vezes esse lado vai dar 64 metros quadrados. Então, como um lado dele mede 3x menos 1, ele é 3x menos 1, fazendo lado vezes lado, esse lado vai ser elevado ao quadrado, que vai dar 64. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui, ó, elevando ao quadrado, lembra lá da propriedade do trinômio quadrado perfeito. Fazemos o quê? O quadrado do primeiro, 3x elevado ao quadrado é igual a 9x². O produto do primeiro pelo segundo, duas vezes, então vai ficar menos, observar o sinal. 3x vezes 1 dá 3x. Duas vezes vai dar 6x. E o quadrado do segundo? Qual é o quadrado do segundo? O quadrado do segundo termo aqui é 1. 1 elevado ao quadrado, aliás, menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado é igual a mais 1. Isso é igual a 64. Transformando isso aqui na nossa equação reduzida, podemos fazer o seguinte, ó. 9x² menos 6x mais 1 menos 64, tudo isso igual a zero. Podemos operar os coeficientes aqui, semelhantes, né? Então, vamos ter 9x² menos 6x mais, aliás, menos, né?
que aqui é os sinais diferentes, subtrai e preserva o sinal do maior. Vai ficar 63 igual a zero. A nossa equação aqui já está na sua forma reduzida. Podemos ainda simplificar e achar um termo comum, né? um fator comum, um número comum, onde pode ser dividido para ainda simplificar a nossa equação. A gente pode dividir isso aqui por 3. Então, faremos a divisão por 3. É uma sugestão que tem no livro, tá? Então, ficará 3x², né? 9 dividido por 3 dá 3x², menos 6x dividido por 3 vai dar 2x. E 63 dividido por 3 vai dar menos 21. Igual a zero. Pronto. Temos aqui a nossa equação na forma reduzida, o mais reduzida possível.